Apareceu. Pronto. Nem Acho que deu precisei falar certo para muito. escutar a vozinha. Deu certo. Então tá ótimo. Perfeito. Então, vou começando, pode? Bom, gente, boa noite. Estava muito ansiosa para a gente se encontrar, muito ansiosa para conversar com vocês. Meu nome é Valéria, eu sou formada em Letras e Pedagogia, e agora estou finalizando o curso de Libras, então antes daqui eu estava ali praticando, que minha formatura já é essa semana, estou enlouquecendo. Mas eu já atuo com educação tem mais de 10 anos, né? Em escolas regulares tem 10. Já trabalhei em várias escolas públicas e particulares, mas atualmente eu trabalho numa escola pública, como servidora, né, do GDF. E aí, só para avisar que eu tenho 2 gatos bebês, então, se eles aparecerem, que se eu sumir de repente, é que eles estão aqui querendo aparecer também, tá? E antes de eu começar e entrar no assunto, eu queria saber de vocês, e se vocês não se importarem, eu vou anotar. Eu queria saber de vocês o que vocês fazem e qual a expectativa para o que vocês vão ouvir hoje sobre educação popular. Vocês querem começar? Vocês querem que eu chame? Vocês preferem? Vou chamar igual na escola. Vou chamar Felipe. Ah, marmelada isso aí, hein? Marmelada. Cara, olha só, hoje para mim é um dia, né, maravilhoso assim, porque eu trabalho com a Val já tem muitos anos, né, Val? A gente constrói junto o Pedagoginga, aqui no Sobradinho 2, e eu sempre quis ser aluno da Val, gente, a verdade é essa. Então, hoje é uma realização de um sonho, né? Poder estar aprendendo com essa grande referência que a gente tem, que é a Valéria, né? Que não tem essa relevância só no ambiente escolar, mas também como pessoa, como uma referência de educação aqui em Sobradinho 2. E de educação popular, eu espero aprender um pouco contigo, amiga, assim, do que você tem para trazer para a gente, porque todo dia eu aprendo contigo, né? Mais assim, sobre organização coletiva, sobre movimento social, sobre como exercer uma boa liderança também, né? Eu te vejo como uma grande liderança. E é isso, estou muito feliz de estar aqui, né, nesse espaço, sendo um aluno seu, e poder aprender contigo e nessa troca aqui com os colegas também. Ai, muito obrigada. Estou um pouco nervosa, né? Depois de tanta pressão, né, gente? Criar uma expectativa aí. Alguém quer ser o próximo? É porque enquanto a gente estava esperando, eu comecei a anotar o nome de vocês para já ir adiantando, né? Aí eu vou chamar na ordem que eu anotei aqui, então, tá bom? Ana Carolina. Oi! Oi! Boa noite. Boa noite, gente. O que eu faço e expectativa, é isso? Isso. Então, eu tô terminando a faculdade agora de Relações Internacionais e Ciência Política. E eu gosto da área de políticas públicas, inclusive espero em breve começar um mestrado sobre. Então, né, tá aí o meu ponto de interesse. Eu gosto de educação popular, sempre me envolvi em projetos do tipo. E a expectativa, eu não sei, eu quero ouvir o que você tem para falar, a sua perspectiva como educadora, perspectivas futuras, como as coisas andam mudando, coisas do tipo. O que você tiver para nos ensinar, eu tenho certeza que será de grande valia. Ai, obrigada, Ana Carolina. Christopher. Eu vou falar por esse, porque eu e o Morango estamos na mesma sala. Aí, Tá se a bom. gente falar por o separado, vai ficar bugando. Eu sou o Cris, eu faço agroecologia e eu tô muito animado. Antes de fazer agroecologia, eu fazia letras. Aí eu fiz 3 anos de letras. Eu comecei a estagiar e falei, não, não, não é pra mim, não. Aí eu queria ver
essa realidade de como ser um educador popular, porque eu era de uma faculdade privada na época que eu fazia letras e eu nem aprendi sobre isso. E é isso. Entendi. Obrigada, Christopher. Luiz Fernando. Oi, boa noite. Boa noite. Hoje eu terminei a administração de empresas, né? Aí eu trabalho no Sebrae Nacional, e lá no Sebrae Nacional tem uma política, né, do fundo de investimento que eu trabalho, que é o FAMP, que ele é uma política voltada ao micro e pequeno negócio, né? E hoje lá eu faço trabalho de recuperação de crédito. Inclusive, um dos artigos que eu estou trabalhando é como o endividamento, né, na periferia pode afetar a questão da inadimplência e risco de crédito, né, para o micro e pequeno negócio. E eu acho que as expectativas, né, nessa aula são bastante altas, porque eu acho que a comunicação e através da educação ela transforma muita coisa e é de muito grande valia, né, a tudo. É isso. Muito obrigada, Luiz. Beatriz? Oi, meu nome é Beatriz, né? Eu curso História na UNB, mas recentemente estou cursando também Direito na Católica. Eu pretendo, juntamente com a galera, assim como eu faço licenciatura, né, trabalhar as questões sociais, porque é o meu foco, o meu curso. Então, isso vai agregar muito conhecimento à minha vida e vai ampliar meu repertório. Chique, velho. Escolher os dois cursos que mais tem que ler, né? É demais. Acontece. Isabela. O tema é educação popular, né? Isso. Oi, boa noite. Eu Boa sou noite. Isabela, eu faço design de moda. E a minha expectativa, eu acho que como eu já tinha comentado no nosso encontro presencial, eu quero mais aprender mesmo, tipo, não sei, né? Tipo, ter essa troca, que a gente possa aprender um pouco com cada um. Ai, gente, eu não sei o que falar, mas é meio que isso. Minha expectativa é realmente muito aprender. Acho que travou, né? Obrigada, Isabela. Guilherme. Oi, tá me ouvindo? Oi. Oi. Então, o que eu espero? Eu espero, tipo, aprender sobre educação popular e aprimorar meus dons, né? Tipo, o que eu falho, o que eu preciso aperfeiçoar. Eu acho que é basicamente isso. Tudo que eu espero da aula de hoje. Obrigada. Maria Eduarda. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Sou pedagoga, sou professora da secretaria também. E eu acho que quando eu penso em educação popular, eu acho que é um universo muito novo assim para mim, né? Eu tenho muitas experiências em escolas privadas, escola pública, mas é sempre no mesmo modelo de educação. Então, eu acho que é um universo muito novo e que eu quero aprender. É isso. Obrigada. Pedro. Pedro tá aí ainda? Não, né? Ana Clara. Não sei se a Ana Clara tá podendo falar, deixa eu ver aqui no chat. A Ana Clara, ela tinha se apresentado aqui no chat, porque ela disse que a internet não estava muito boa. Vou ler aqui. Ela faz fisioterapia e está com expectativa de que seja um encontro tranquilo e de muito aprendizado. E o João também já mandou aqui, que é estudante da UNB de Farmácia e Gestão Pública na UDF,
e gostaria de ouvir um pouco sobre a visão da linha de frente da educação, o qual não tem a dimensão dos conhecimentos e lutas. E é luta, viu, gente? Muito. Emanuel? Oh my God, chegou a minha vez. Eu sou o Manuel, né? Eu faço também design de moda. É, e minhas expectativas para esse curso são altas, né? E a respeito da aula sobre educação popular, eu queria saber mais a respeito, né, também, porque eu acho que meus conhecimentos dessa área é muito leiga. E como já botaram muita expectativa sobre essa prof que você é, então a expectativa está lá em cima, viu, More? Bastante. Medo, medo. No final, nem vou perguntar se eu correspondi, vou deixar no ar. Vou jogar assim, não vou querer saber depois. Ana Carolina. Tem outra? Eu já fui. Ah, já foi. Calma, anotei 2 vezes seu nome por isso. Rafael. Boa noite, gente. Sou Rafael, sou estudante de design na UNB também, mas de programação visual. Assim, tenho um pouco de interesse também pela área jurídica e assistencialista e a parte meio que social envolvida ao design e aprender um pouco mais, né? E saber unir e juntamente com o design aprender mais sobre essa área. Chique. João já falou no chat. O Igor já falou. João já falou no chat. Igor, você quer falar? Ou você quer que eu espere um pouquinho você terminar de comer? Não tem problema, não, tá? Gente, eu sou o Igor. Eu sou estudante de línguas estrangeiras aplicadas. Eu tô ansioso, caso que eu nunca trabalhei com educação popular antes. Eu só ouvi falar por cima, assim, e não tô muito por dentro de como que é essa área da educação popular. Uhum. Muito obrigada, Igor. Jefferson. Oi, gente, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Então, me chamo Jefferson. Já tive aula com você, inclusive, Valéria. Sim. Eu sou estudante de ciência política na UNB e eu já tive contato com a educação popular. Eu já trabalhei como educador popular, me considero um. Já trabalhei em alguns projetos com educação popular, então a expectativa é sempre aprender um pouco mais, novas abordagens, né, novos métodos, como aplicar também melhor o que a gente aprende. Minha expectativa é alta e bom revê-la. Sim. Gente, Jefferson foi meu aluno do ensino médio. Eu dava aula no ensino médio. Morango. Boa noite, eu sou o Morango, eu tenho 23 anos, eu curso artes visuais na UNB e, assim, já tive um contato com a educação porque eu já cheguei a cursar 4 semestres de pedagogia, mas não estou muito familiarizado com os conceitos de educação popular, mas estou ansioso para conhecer mais sobre. Muito obrigada. Marcos? Oi, me escuta? Sim. Olá, boa noite, gente. Eu sou estudante de música na UNB. Assim, eu venho com o coração aberto, a minha expectativa é aprender. Obrigada, Marcos. Mailana? Eu não sei se são 2 nomes separados ou são juntos. Estou lendo como está escrito. É assim? Mailana? Não sei se está podendo falar no microfone. Eu vou chamar outro, depois eu chamo de novo, tá? Israel. Boa noite. Meu nome é Israel, sou estudante de Ciências Sociais aqui na UNB. E, assim, eu nunca tive contato com educação popular, pelo menos eu não sei exatamente se... talvez eu tenha tido contato, eu só não saiba o termo, como é que é o conceito, enfim. Mas eu tenho trabalhado com educação no ensino médio, com o ensino de sociologia. Minha expectativa é aprender um pouco mais para poder compartilhar
no espaço que eu ocupo, né, dentro da sala de aula. Obrigada, Israel. Felipe Sani. Oi, Oi. boa noite, gente. Boa noite. Felipe Santos, me chamo, né? Tenho 26 anos de idade. Já estudei 3 semestres de Educação Física na UDF, mas hoje eu sou formado em RH, me formei pela Anhanguera, e hoje eu trabalho como vigilante na empresa Brasforte. E eu já trabalhei também como educador social no CF8, CF7 e também como monitor social. Mas, assim, falar uma definição sobre educação popular é me arriscar. Então, eu prefiro ficar na minha aqui, esperar o que tem vindo aí pela frente. A última aula foi muito top, né? Como eu tinha falado, é um ambiente muito diferente do que eu convivo, do que eu conheço. Tem sido surpreendente, posso dizer. E é isso. Obrigada, Felipe. Muito bom te ouvir. Vitor. Gente, boa noite. Boa Consegue noite. escutar? Sim. O Victor, tenho 18 anos, faço gestão pública aqui na FB. Desculpa o inconveniente que eu estava em aula no momento. Não tem Minha problema. expectativa com esse projeto é adquirir conhecimento para poder aplicar no meu território e ganhar experiência em algumas áreas aí de temas do projeto. Muito obrigada. Tem alguém que eu não chamei? Chamei todo mundo, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. Vocês estão vendo? Obrigada. Então, como eu falei, né, hoje a gente vai falar sobre educação popular. Meu nome é Valéria e esse é um debate super aberto. Então, qualquer momento que vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, quiserem acrescentar qualquer coisa, fiquem à vontade, tá bom? Não tem problema em ser interrompida. E aí, antes, a gente vai fazer uma construção coletiva aqui nesse momento. Eu vou pedir para que vocês, quem puder, óbvio, quem conseguir, aponte a câmera do celular e coloque 3 palavras que vocês definiriam, se vocês tivessem que usar só 3 palavras para definir o que é educação popular, que 3 palavras vocês escolheriam? Dá um tempinho para vocês. Oi? Tá aparecendo para vocês o QR Code? É porque tá meio... Tá aparecendo vocês também, né? Espera aí. Aparece o QR Code, mas aí depois volta para a pergunta o que é educação popular. Pronto. Tá dando para ver melhor agora? Agora eu não vejo mais vocês. Aí vocês falem comigo, por favor. Tá dando para ver? Tá tudo certo? Já começaram a aparecer aqui as palavras. Deixa eu só... Opa, peraí. Eu vou só tentar conseguir ver vocês também. Calma aí. Só vou parar rapidinho aqui para compartilhar de novo. Vou tentar de outra forma. Agora vai. Pronto. Agora eu consigo ver vocês e consigo ver a tela.
Todo mundo já pegou o link? Posso mudar de tela aqui rapidinho, só para a gente ver as palavras que mais estão aparecendo? Então, ó, o que apareceu aqui para gente de palavras? Apareceram transformação. Quem quiser falar, tá, sobre a palavra que colocou também pode ficar à vontade. Explicar, né, porque escolheu essa palavra. Então, aparece transformação, educação participativa, luta, justiça social, equidade, Paulo Freire, o mestre, horizontalidade, democratização, acesso, resistência, diversidade, saberes compartilhados, assistência, cultura, liberdade, diálogo. À medida que vocês forem mandando, quem quiser continuar mandando, luta, conhecimento comunitário, diversidade, liberdade. Vocês já estão por dentro, gente. Eu nem vou ter muito trabalho, ainda bem. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso aqui, tá? Quem quiser continuar mandando, pode ficar à vontade. Então, só para a gente entender um pouquinho de onde vem, como surgiu, por quê, trouxe um breve histórico aqui, que surgiu, né, nas décadas de 50 e 60, porque nessa época estava acontecendo um período de industrialização. Então, estava tendo toda uma mudança no mercado de trabalho, toda uma mudança no cenário de trabalho, né? E aí eles viram que para que eles tivessem, né, para quem estava no poder, ter uma mão de obra que conseguisse atender às novas necessidades, eles precisariam de uma formação maior, eles precisariam de uma outra formação, né? Eles eram uma outra realidade, era uma tecnologia nova para aquela época. Então, eles precisariam também de conhecimentos novos, conhecimentos talvez, né, e conhecimentos com certeza aqueles que não eram só saber ler, escrever e fazer conta. Eles precisariam socializar melhor, porque eles iam começar a trabalhar em fábricas, então eles precisavam aprender uma certa rotina, certas noções, né, de ética social, né, de como se comportar ali no meio dos colegas de trabalho. Então, eles precisavam de uma formação que fugia ali um pouquinho do que era regra daquela época, né? Fugia um pouquinho do que acontecia nas escolas. E aí foi nesse momento também que aconteceu o Paulo Freire fundou um movimento de cultura popular lá em Recife. Inclusive, essa foto é de uma reunião desse movimento, onde eles começaram a divulgar. O objetivo deles era que as pessoas conhecessem a cultura popular. Pode falar, Ana Carolina. Você está compartilhando outra página que não é o exercício das palavras? Espera. Pronto. Porque a gente... Isso, agora foi. Então, obrigada, Ana Carolina. Então, essa foto, né, dessa época, ele acreditava que as pessoas precisavam conhecer também sobre os movimentos populares, né? Não adianta você ter uma formação escolar e tal, saber ler e escrever e saber, né, dessas novas regras para ser mão de obra, mas sem valorizar a cultura. Então, Paulo Freire trouxe também essa questão. Mas aí aconteceu a ditadura militar, que começou a perseguir os movimentos sociais e, mais uma vez, né, o movimento popular teve que resistir ali nas beiradas, né, nas periferias, nas igrejas, de uma forma mais escondida, porque a ditadura militar pegou essa formação para eles. Eles falaram, não, a partir de agora não vai ficar mais na mão do povo, vai ficar na minha mão. Eu que vou controlar o que eles estão aprendendo. E é óbvio para também ter essa manipulação, né, sobre as pessoas. E aí surgiu o movimento Mobral, que é o movimento brasileiro de alfabetização, que durou muitos anos. Inclusive, nesse momento de ditadura, o Paulo Freire ele foi exilado, né? Ele foi considerado traidor, justamente pelas ideias inovadoras de educação que ele pregava, e ele foi considerado um traidor e foi exilado. E aí, com o fim da ditadura militar, o Paulo Freire volta ao Brasil, e aí os movimentos sociais voltam a acontecer. Tudo certo até aqui? E aí, gente, conceituar a educação popular, para mim, é muito difícil. Porque abrange tantas coisas, sabe? É tão profundo. E aí eu trouxe alguns trechos e citações que me ajudaram a entender o que é educação popular.
né? Eu não vou ficar lendo tudo porque é muita coisa, mas eu trouxe o autor, o livro de onde eu tirei e a fonte para ajudar nessa explicação. Então, o primeiro não poderia deixar de ser Paulo Freire, né? Que foi a grande mente, assim, né? A grande representatividade da educação popular, que ele fala que a gente não pode planejar uma aula, que a gente não pode planejar uma educação com coisas impostas, né? O conteúdo, a necessidade do que aprender tem que vir do povo, tem que vir nesse diálogo, né? A educação não pode ser uma coisa afastada da realidade deles, porque senão fica ali só naquele papel de impor e a gente não consegue dialogar com aquela população, né? E aí ele fala também que a gente não pode ficar longe do que ele nomeia de oprimidos, né? Que são as pessoas que vivem ali em periferias, que não têm esse acesso como as pessoas que estão no poder têm, né? Então, ele também fala que a gente não pode tratar essas pessoas como um grande projeto humanitário, sabe? Tipo, ai, meu Deus, eu estou indo ali como um ser abençoado, um ser iluminado, e vou ali resgatar essas almas, vou ali transformar a vida deles. Ele fala que a gente tem que ter, essas pessoas precisam ter exemplos entre eles mesmos. Eles precisam enxergar entre eles líderes e exemplos e pessoas que são capazes de fazer a transformação. Trouxe também, né, o livro, que é a Bíblia do nosso projeto, do Pedagoginga, o livro da Landa Rosa, e em que ele fala que a gente precisa aprender também a ter um manejo, né, com o que a gente ensina, com o que a gente leva, com o que a gente pega também dos estudantes, né, com o que a gente puxa deles. E a minha frase favorita do livro inteiro, gente, é essa bem aqui, do final da primeira citação, que é: para que não anunciemos liberdade oferecendo cabresto. A gente não pode achar que a educação popular tem uma régua e a gente vai seguir esse padrão e vai ser esse padrão. Se eu aprendi assim, é assim que a educação popular tem que ser, e ela é melhor que todos os outros estilos, e se eu aprendi que a educação popular é assim, ela vai ser feita dessa forma. Existem várias formas de se fazer educação popular. Então, a gente não pode sair de um sistema que já oprime e que já molda os estudantes do jeito dele, para introduzir outro modelo que faz a mesma coisa, só que usando o nome bonito de educação popular. Então, a gente não pode também ter essa ideia assim de que, meu Deus, o que a Valéria está falando aqui é educação popular e é isso que eu vou fazer aqui dentro dessa caixinha. Lá na frente eu vou dar uns exemplos, e aí você não pode falar, esse exemplo, a Val falou que tem que fazer assim, então é isso que eu vou fazer. Vou explicar para vocês também daqui a pouquinho porque que não é tão simples assim a educação popular, né? E aí aqui também está falando sobre isso, para a gente não tratar a educação popular como um evento, né? Um espetáculo apenas. Podem ter espetáculos? Sim. Podem ter eventos? Sim. Mas que a gente vá além disso, que a gente vá além do bonito para as pessoas verem, mas que a gente traga liberdade, autonomia, reflexão sobre outras estruturas também, sobre outras coisas que acontecem na sociedade, como racismo, né? Como instituir ali pessoas que são resistência. Então a gente não pode transformar a educação popular num cabresto e também não pode fazer dela um grande espetáculo, né, para ficar bonito. Outra pessoa, gente, esse livro é super, super recente, isso não é do final do ano passado, é do começo desse ano, que é da Bárbara Carini, excelente, Como Ser uma Educadora Antirracista, e ela fala que ela nunca mais voltaria para uma escola para falar da desgraça da juventude. Sabe, muitas vezes a gente vai dar aula em uma periferia, a gente vai dar aula em um lugar e a gente fica falando só de coisa ruim, né? Ai, por que vocês são isso, vocês são aquilo? Gente, eles já ouvem isso. Eles já vêm com essa bagagem, muitos deles. Dependendo da idade que você pega, isso já tá tão infiltrado neles que eles já estão cansados de ouvir. Então, a gente vai trabalhar outros pontos, né? E ela fala aí no final, decidi que só retornaria para falar de potência. Então, é óbvio que a gente vai falar sobre problemas. A gente vai precisar desses problemas para começar a educação popular. Mas a gente não pode ficar preso só nisso, só preso nas fraquezas e nas dificuldades que as pessoas que a gente vai estar ali atendendo, né, que a gente vai estar atuando como educador, que eles têm. E aí ela também fala que onde a gente não se vê, a gente não se pensa, a gente não se projeta. Então a gente não pode não trazer representatividade. A gente não pode falar de exemplos muito distantes, muito longe, para esses meninos, né? Para essas pessoas, para esses educandos que a gente vai acolher. Trouxe também a diva Bell Hooks, não tem como não falar.
né? E aí ela também fala da gente se colocar num papel vulnerável, né? Outra característica da educação popular, mas lá na frente eu vou retornar nesse assunto, mas é da gente não se colocar como uma pessoa que é acima das outras, sabe? Tipo assim, isso aqui te atinge, mas não me atinge. A gente não pode colocar o estudante em situações em que a gente não se colocaria. A gente não pode pedir muitas vezes que o estudante compartilhe histórias que muitas vezes você não compartilharia, né? Se para você é desconfortável, imagina para outra pessoa que vai estar ali. Então, a gente precisa e pode levar as nossas narrativas para a sala de aula, mas tendo noção também de que a gente vai dar espaço para que outras pessoas também tragam as narrativas delas. Tudo certo até aqui? Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá bom? Que eu vou me empolgando e eu vou acelerando. E a gente também tem o Abdias Nascimento, e que ele traz palavras que são de uma grande potência, né? Porque ele vem trazendo que os problemas que a gente tem hoje são muito mais enraizados do que a gente pensa, né? Estão muito mais ali dentro de lutas e batalhas que vêm sido travadas, né, em outros âmbitos, em questões raciais, em questões territoriais, são ideologias, né, de opressão que vem sobre a gente, assim, e que a gente precisa entender isso que está acontecendo para poder interpretar e tirar lições disso também, né? Não só teóricas, mas práticas. Isso também faz bem, né? Ai, o pescoço está até travado de falar dessa pessoa. Então, é uma das técnicas que a minha terapeuta usa muito e que, assim, agora eu tenho para a vida. Opa. Tudo bem? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Acontece. Então, ele vem trazendo sobre isso, né? Sobre que a nossa função é a gente usar o quilombismo também como uma forma de educação, como uma forma de subverter tudo isso que a gente tem presenciado, né? E eu trouxe também o Ailton Krenak, que ele fala, por mais que a gente leia os livros e a gente não leia assim, a palavra educação, a palavra escola, a palavra educando, educador, mas tudo traz vivência, né? E para quem queria saber sobre a realidade dos estudantes da sala de aula, ele ilustra para mim, gente, de uma maneira assim perfeita. Nessa segunda citação, que ele fala assim: transformarmos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor. Não tem gente mais adulada. São adulados até o ponto de ficarem imbecis, babando. Então, para que ser cidadão? Para que ter cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente se você pode ser um consumidor? Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente encontra muitas vezes, né? Não usaria essa palavra imbecis e babando, né? Porque eu acho um pouco forte. Mas para que eu, estudante, vou pensar em formas de trabalho, em formas de conscientização, se tudo me vem pronto? Eu não preciso pensar, eu jogo no ChatGPT e vem. Para que eu vou, sabe? Para que eu vou lutar pelas coisas? Eu posso jogar no Tigrinho e ficar rico. Entende? Então, assim, acontece, está tendo essa movimentação, né, também, e dos estudantes e das pessoas acharem que realmente nós, como educadores, estamos lá para tratá-los como cliente, para oferecer um serviço, e se esse serviço não está bom, principalmente quem trabalha em escola, né, escola particular sabe disso. Se você se você não agrada o seu cliente, não está bom. E o estudante, ele não tem, gente, mais essa força de pensar, né? A gente que está trabalhando aí em sala de aula e os estudantes estão sem celular, é desesperador, em certo ponto, assim, né? Trazendo uma situação que ocorreu comigo, uma vez eu passei uma atividade de desenho, e os meninos falaram: professora, eu não consigo desenhar, porque eu tenho que olhar uma referência no meu celular. Gente, é desenhar, sabe? É tipo, usar a sua imaginação, o que vem na sua cabeça, não é o que vem do celular. Então, tá tendo essa movimentação, infelizmente, essa nova geração aí que a gente tá
recebendo em sala de aula vem muito com essa ideia. E eu trouxe essa citação porque, para mim, a educação popular também é isso. É trazer questionamentos para que eles pensem, para que eles sejam pessoas conscientes, né? E aí, na primeira citação, ele pergunta, né? Qual é o mundo que vocês estão empacotando para gerações futuras? E o ponto-chave dessa citação é o que ele fala no final. Você já perguntou para gerações futuras se o mundo que você está deixando é o que elas querem? Então, parte da educação popular também é fazer esse questionamento. Questionar os estudantes, questionar o público que a gente vai levar, né? O nosso trabalho ali, a nossa formação, o que eles querem, né? E aí foi por isso também que no começo eu estava perguntando qual a expectativa de vocês. Porque ser educador também é se ajustar. Então, se o que eu tivesse preparado não correspondesse ao que vocês estavam esperando, eu precisaria ajustar de alguma forma. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e tá tudo dentro do esperado. Mas ser educador é isso. É a gente também se ajustar ao que ser educador popular, né? É a gente também se ajustar às expectativas do que os nossos educandos estão ali esperando de nós. Dúvidas? Muito amplo, né? O conceito de educação popular. Também acho. Tentei fazer um resuminho aqui. Tentei fazer um resuminho, mas antes, eu queria que vocês, dessa vez voluntariamente, conto com vocês, para que vocês me contassem o que vocês aprenderam fora da escola, que marcou a vida de vocês. Pode ser qualquer coisa, gente, mas para dar um exemplo, eu vou começar. E é uma coisa que quando eu conto, as pessoas ficam assim, meu Deus, eu não sabia. Eu aprendi, gente, com a minha avó. Sabe bife de fígado? Eu amo bife de fígado. Eu aprendi com a minha avó. Sabe quando você frita o bife de fígado e ele fica borrachudo? Que a melhor forma do bife de fígado ficar suculento é deixar ele de molho no leite. Vocês sabiam disso? E fica uma delícia. Você põe assim, ó, alho, leite e deixa ele ali marinando. Você frita, gente, ele fica assim, ó, fofinho, não fica ressecado, entendeu? E eu levo isso pra minha vida e todo mundo que eu encontro e fala de bife de fígado, eu falo, você sabia? E que eu testei, é verdade. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência, assim, de alguma coisa que vocês aprenderam fora da sala de aula, fora da escola, que marcou a vida de vocês e que vocês levam com vocês até hoje. Eu posso falar primeiro? Sim. Deixa eu ver se não vai só bugar com o seu lado morango. Não, tá tudo bem. Minha família ensinou a gente desde pequena a língua do P. E até hoje a gente sabe falar a língua do P. A pai pi com pandopô e peu pu quero pô, eu sei falar e falo de boa. Eu Pai, falo pros meus puta, pambai, pei. quero falar alguma coisa só pra ele. Eu tô em choque. Porque você falou, eu não entendi nada. Achei genial. Eu confiei, tá? Que você falou alguma coisa. Que eu não tô confiando na sua Mas vida. se eu falar, o meu irmão sabe traduzir, olha. Pano pu, você peno puta pai pinte pendopô, porque peu puto por faparam pandopô. Ele falou, Manu, você não tá entendendo o que eu tô falando? Gente! Meu Deus, eu amei. Eu amei essa habilidade. Eu achei útil também, né? Porque você falou que você criou uma... Sabe, vocês criaram uma língua entre vocês, cara. Quem tá de fora fica tipo, meu Deus, o que tá rolando? Amei. Obrigada, Christopher. Mais alguém quer compartilhar? Pensa, gente, às vezes tem alguma coisa assim que a gente acha que ai, nada a ver, mas tem tudo a ver. Olha, eu aprendi a desenhar fora da escola, na verdade. Tipo, claro que a escola sempre tem as atividades, né, de desenho e tal, mas eu aprendi a desenhar da forma que eu sei hoje por fora da escola. Sim, até porque muitas vezes a escola nem dá tempo, né, da gente praticar o suficiente para enfim. Obrigada, Morango. Mais alguém? Eu vou ser óbvia, assim, mas qualquer coisa relacionada à tecnologia. Não aprendi na escola, a gente não vive sem hoje em dia, né? Foi tudo vivendo e aprendendo. Exatamente. E as crianças hoje já nascem com um dedinho assim, né? Um dedinho desse tamanho já tá bem assim, ó.
no tablet, no celular. Realmente, tecnologia é uma coisa. Mais alguém? Por que eu trouxe essa pergunta? Para que fique mais uma vez claro que a educação não acontece só dentro de 4 paredes, que a aprendizagem não acontece só dentro de sala de aula, não acontece só dentro de uma escola. O mundo ensina. Tudo que a gente vive ao nosso redor ensina. E a educação, o termo educação, o que a gente conhece como educação hoje, veio depois de vários saberes populares. Veio depois de muita experiência, muita vivência de outros povos. E a educação foi uma sistematização disso. Então, a aprendizagem vem de antes da história da educação. As pessoas já aprendiam coisas, as pessoas já viviam coisas, já tinham vivências, né? Antes mesmo da escola existir e da educação existir. E aí, eu trouxe outro exemplo para vocês, que é um vídeo. Eu vou desligar meu microfone para passar o vídeo e vocês me digam se o som tá bom, se tá rolando para vocês, tá bom? Pode dar um joinha que eu tô vendo vocês. Pra gente continuar falando sobre educação popular. Eu acho que não tá passando som. Para mim o som também não tá funcionando. Tá dando para ouvir o vídeo? Tá tudo certo? O vídeo dá Não tá pra ver, ouvindo? mas agora o som não dá pra ouvir. Peraí. Deixa eu abrir no YouTube. Vê se vai agora. Eu acho que é porque você tá mutando o microfone na hora. Será? Deixa eu ver. Tá dando pra ver? Eu acho que é o jeito de partilhar, sabia? Peraí. Tá. Vê se vai agora, peraí. Oi? Vendo? Ué, gente. Enfim. Vou voltar para a apresentação, não sei o que foi. Quando você compartilha, aparece aqui o microfone desligado no seu compartilhamento. Mas aqui para mim toca o áudio normal. Não sei como eu consigo ligar esse áudio, peraí. E aqui tá compartilhando o áudio também. Mas enfim, eu acho que vocês já viram esse vídeo. Valéria, desculpa. Oi. Pode É falar. que eu fiquei tentando pensar aqui. Será que se você quer me mandar o link, eu tento compartilhar daqui? Pode ser. Ver se alguma coisa diferente acontece? Pode ser, pode Ou ser. então, assim, em último caso, acho que geral já viu esse vídeo, mas se não tiver visto, me manda o link que eu mando para eles no grupo de WhatsApp. Ótimo. É melhor, tá bom? pode ser. Acho que é até mais Obrigada. fácil. Pronto. Sim, Nada. obrigada. Resolvi. Então, vocês já viram esse vídeo? Não? Eu vou resumir, tá? É um vídeo do Acerola. Então, a professora tá lá na escola tentando explicar, né, sobre Napoleão, sobre a guerra, e ninguém tá entendendo nada, e eles perguntam, e a professora, Chiu, deixa eu explicar. E ela tenta explicar de várias formas e não alcança eles. E eles têm um passeio sobre esse tema, né, para fazer. E aí, no dia de ir pro passeio, ela vai tentar retomar esse conteúdo com eles, e eles continuam sem entender nada. E aí, o Acerola vai lá na frente e começa a explicar. Ele dá aula, viu? Ele dá aulas explicando isso aí. Dá aula. E aí ele vai explicar
sobre a guerra de Napoleão, só que usando bocas e morros e armas que eles conhecem e todo um vocabulário ali que os colegas também conhecem, o vocabulário da vivência deles, para os colegas. Então, nesse vídeo, o estudante foi o educador. Então, ele fez com que toda a turma entendesse aquele conceito, aquele contexto que muitas vezes a educadora não estava conseguindo transmitir, e ele conseguiu fazer uma adaptação de linguagem para acessar os colegas. Significa que toda aula você vai ter que falar gíria, usar memes e para poder se conectar com os estudantes? Não. É uma estratégia que ele utilizou e deu certo. Então, por isso que a educação popular também para mim, é um conceito muito amplo, porque depende de muitas variáveis. Mas o que a gente tem que entender, os pontos chaves sobre a educação popular, se eu puder trazer... Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Felipe. Não, achei que você ia falar sobre o vídeo. Porque no vídeo ele consegue fazer todas as pessoas entender, porque os professores normalmente são muito verbal, falam num linguajar muito difícil, podemos dizer assim, né? Já ele falou com gírias, falou de uma forma que ele fala com os amigos dele, de uma forma que eles todos se comunicam. Então, por isso que é mais fácil entender. Às vezes você vai na escola, por exemplo, e os professores começam a usar, tipo, muito dicionário, né? Aí acaba quebrando a cabeça de todo mundo e todo mundo não consegue entender. Aí esse vídeo é muito bom mesmo. É excelente. E mostra na prática, né, o que é educação popular, qual é a nossa função também como educador popular. E aí, se eu pudesse resumir, né, o que é ser o educador popular, eu traria esses pontos como Valéria, chaves. Oi. eu acho que você não ativou o compartilhamento de áudio quando você foi fazer a apresentação aí. Nessa abazinha embaixo, que é compartilhar, tá share lá embaixo. Então, aí você clica lá, aí vai aparecer aqui, ó, share sound. Ou seja, compartilhar áudio. Talvez pode ser que volte. Quem manja, né, gente? Peraí. Será que agora vai dar certo? Vocês querem ver o vídeo? Ou vocês preferem ver mandar pelo WhatsApp? Pode ver agora? Tem uns 4 minutinhos, tá bom? Vamos ver se agora vai. O vídeo é massa. A independência brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é X? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada. É 19 algarismos romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula. Peraí, professora. Ele percebeu... Oi. O que tem a ver os romanos com isso aí? Não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas eles tinham, professor? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito Era difícil. Ruger, oitão, pistola, fuzil, 762, AR-15, pistol 1. Não tinha nada disso, Nem né? ponto 30. Não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. E inclusive os romanos também. Né? Esquece os romanos. Não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês, ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, ela era doente, chamada de Maria Louca. Não, porque ela ficava gritando pelo palácio, feito uma maluca. No dia 29 de novembro de 1807, ele vem para o Brasil e de uma esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres, funcionários de alto escalão. Pra que 15 mil pessoas? Pra salvar a coroa, pra vir sair de Lisboa para o Brasil. Tudo só por uma coroa? Gente, posso dar aula? Eu posso dar aula. Dá licença. Calma aí. Peraí, tem um passeio. Tem um passeio. Tá, tem mais um slide, passa aí. Essa aqui, ó, é a coroa portuguesa. É uma das que tem lá em Petrópolis, tá legal? A gente vai ver isso aí de pertinho. Gente, é R$6,50 de cada um. Tem que trazer a autorização do pai e da mãe. Bom dia, bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada?
dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Dos romanos, professora, que eles queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais inteligentes. Não. Os romanos... Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que vamos no passeio? Eu devolvo o dinheiro. Eu também. Professora, Oi. se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora, pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais não. Deixa que daqui eu continuo. Tá. Valeu, professor. A independência... Então, obrigada, gente, pela dica. Ainda bem que deu certo. Então, nesse vídeo tem várias camadas, né? Tem várias camadas. Inclusive, né, a postura da educadora. E também, tem uma parte que me chamou muita atenção, que poucas pessoas, às vezes, notam. Mas vocês viram que a referência... Nota, mas, né, deixa passar batido. Vocês viram que a referência de coroa que eles tinham? Que não era a coroa que a professora estava falando? A gente também Era precisa ficar... a mãe lá. Que eles chamam a mãe, né, de coroa em gíria. Então, a gente também precisa ficar atento a isso. Será que as referências que eu estou usando tá chegando lá? Porque na minha cabeça todo mundo já sabe. Mas eu, como educadora, parto do pressuposto que ninguém sabe. Que se eu não ensinei, eu não tenho poder nenhum de cobrar. Eu não tenho poder nenhum de presumir que eles saibam. Porque não fui eu que ensinei. Eu não sei se eles já sabem, eu não perguntei se eles já sabem. Então, não tenho como pressupor que eles já sabem. Eu passo isso muito porque eu sou educadora de inglês, né? E aí, quando eu chego lá e falo, gente, verbo to be, eles, meu Deus, todo ano é verbo to be. Eu falo, então fala aí o verbo to be. Não sabem. Então eu falo, gente, eu só vou cobrar do que eu ensinei. E até os que sabem. Vou ensinar novamente, né? Você vai me ajudando a responder, vai ajudando quem não sabe. Mas eu preciso retomar alguns pontos com vocês para ter certeza de que o que eu vou cobrar está dentro da realidade de vocês. Não tem como eu já entender, que eles vão entender que a coroa que eu tô falando é uma coroa de pôr na cabeça. Então, não posso já ir com essa ideia, né? De que eles já sabem de tudo. E, ao mesmo tempo, eu também não posso chegar lá e achar que eles não sabem de nada. Então, a gente precisa ter esse meio termo, ter esse parâmetro, e eu vou explicar para vocês como que eu faço isso daqui a pouquinho, tá bom? Mas, voltando aqui, para ser um educador popular, para mim, são esses pontos que são mais importantes, tá? Que é reconhecer e valorizar os saberes das pessoas, né? Como eu disse, a gente não pode achar que as pessoas estão ali sem saber de nada, que a gente é o ápice da sabedoria, que a gente vai saber de tudo, que a gente está ali para, sabe, para iluminar a cabeça dessas crianças, dessas pessoas, das pessoas que a gente está indo ali, né, atender. Que a gente precisa construir o conhecimento com o diálogo e em forma de diálogo, né? Então, não é um monólogo, não sou eu que falo e o estudante recebe. Não, a gente vai construir isso juntos, vai ter uma conversa. É diferente, mas não é autoritário. Eu não vou me colocar, o papel do educador popular não é se colocar no mesmo, não diria patamar, mas sim se colocar na mesma relação com os estudantes. A gente não pode também, né?
ultrapassar um pouco esse limite. Então, a gente precisa ter esse limite de que, sim, nós estamos ali no papel de educador, mas que nós não somos melhores ou mandamos na vida de ninguém. Mas a gente tem que estar nesse papel diferenciado de um papel de mediador, né? Então, a gente também não pode se perder nos assuntos, a gente não pode se perder ali no nosso planejamento, a gente não pode se perder na rotina de sala de aula. Então, a gente é diferente, mas a gente não é o dono de nada. Lá na escola, quando os meus alunos perguntam qualquer coisa, eu falo, se você quiser. Professor, é para copiar? Se você quiser. Aí eles, mas vale ponto? Eu falei, vale. Aí eles, então eu vou copiar. Mas minha resposta é sempre, se você quiser. Você entende por que você tem que fazer isso? Entendo. Você acha que você precisa fazer? Acho, então faça. Não é relevante para mim, então não faça. Mas você entende o que você está fazendo? Você está entendendo por que você está fazendo o que você está fazendo? Mediador e ponte, né? Então, a gente vai trabalhar nessa questão. Tem saberes próprios e curiosidade ativa, então a gente também não pode, né, ficar ali estagnado. Acontece muito isso na área de educação, né? Um professor que pega sempre a mesma disciplina, já está ali com o material pronto, a apostila pronta, exercício pronto, não faz nenhuma adaptação, já está tudo certo. Conectação e reflexão. Conhece o território e o universo dos educandos. Eu estou passando assim rapidinho, porque eu vou para a parte prática, tá? Se forma junto com os educandos, ou seja, ao mesma hora que você está ensinando, você também está aprendendo. Gente, tem gírias que eu hoje em dia me pego falando e eu aprendi na sala de aula. Não sei nem de onde vem. Direto, às vezes, falo, você é louco, não compensa. De tanto eu ouvir isso o dia inteiro. Então, ainda que eu estou aprendendo um meme, gente, mas eu aprendi coisas maravilhosas com os meus alunos já, que eu ficava tipo, isso é verdade. Depois eu lá na internet, pensei, é verdade. Porque eles trazem coisas, sabe? Eu paro para ver eles, véi, sério? Aí eles, professora, é verdade. Aí eu vou pesquisar e é verdade. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente também tem que estar aberto a aprender. A gente não sabe de tudo, né? E tem compromisso com a transformação social. Educação popular vai passar por transformação social. Não tem como a gente querer fazer essa educação popular e não ligar isso com transformação social. E agora vem aquele ponto que a realidade bate na porta. Por quê? Todas essas citações são lindas, né? Todas essas frases aqui são lindas e maravilhosas, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha realidade. Estão preparados? Não é tão lindo quanto essas citações, não é tão maravilhoso, mas é muito legal e eu amo, tá? Porque a gente, como educador, principalmente eu que estou em uma escola regular, né, que não é um cursinho popular, que não é um projeto, né? Hoje eu vou trazer a realidade minha de uma escola regular. Eu poderia trazer a minha experiência no Pedagoginga? Poderia. Mas lá eu atuo, né? Eu não lido diretamente, eu não tenho total controle sobre as aulas, eu não tenho total controle sobre a preparação de tudo, todos os momentos que acontecem ali. Então, eu preferi trazer uma coisa que eu pensei, que eu planejei, que eu executo diariamente e numa escola regular, para a gente também ver que é possível em uma escola regular isso acontecer, né? Porque eu antes ficava assim, gente, eu preciso de um projeto para fazer acontecer, né? Tudo que eu aprendi na faculdade, todo meu sonho de educação. Hoje em dia eu vejo que não. Então, só explicando um contexto para vocês, antes de ir para lá, antes de ir para o próximo slide, eu atuo numa escola e eu sou professora de inglês do 8º e 9º anos. Nessa realidade, realmente é um pouco mais complicado a gente trazer tanta educação popular, assim, trazer tantas diferenças, tantas referências. Por se tratar de língua inglesa e eles não terem tanta familiaridade, né? Por conta de todo o histórico, enfim. E 2, porque as salas são superlotadas na escola pública. Então, as salas têm mais estudantes do que deveria. A gente também tem pouco tempo em sala de aula, tem muitos projetos a serem desenvolvidos, muito conteúdo a ser cumprido, provas, nananã. Então, acontece? Acontece. Não tanto quanto eu gostaria. Mas eu trouxe para vocês um projeto que eu executo com meus estudantes em projeto de vida, em PD. O PD, eu tenho horário com eles 3 horários, uma vez na semana. E a gente executa esse projeto. Eu dou aula, esse aqui é meu aluninho, gente, inclusive, lindo. Eu dou aula numa escola pública em Sobradinho, no CF4, não sei se vocês conhecem. Mas o CF4, quando você ouve falar, quando você chega, quando você pergunta, o que você vai ouvir das pessoas é isso.
É uma população periférica, que já é da periferia, que é Sobradinho, né? Então, vai atender ali Nova Colina, Dorothy. São poucos os estudantes que, de fato, são de Sobradinho. Tanto que eles vão de ônibus. Quando você chega lá na frente da escola, tem 50 mil ônibus na porta, porque eles não são dali de perto. Eles são de outros lugares, de outros espaços, que não tem escola para atendê-los. Tem muitos casos de racismo, é isso que você vai ouvir, tá? Da escola. Quando você pergunta assim, como que é o CF4? Eles vão falar isso. Tem muita violência física e verbal, tem muito bullying, os estudantes não rendem, tem muita reprovação. Não. Então, foi esse cenário, foi com isso que eu cheguei na escola, ouvindo isso. Eu cheguei lá e ouvi sobre isso. E eu cheguei ano passado, no final, em outubro do ano passado. E a diretora é minha amiga, e ela veio, a vice-diretora é minha amiga, e ela veio conversar comigo, falou, Val, tem muitos casos de racismo na escola, vamos desenvolver uma formação racial, né? E aí, trazendo esse ponto, né, do cenário de racismo na escola, eu desenvolvi com os meninos, e junto com a Helena Rosa, que é uma pedagoga linda, maravilhosa, perfeita, minha referência, um projeto de educação racial que se chama Malungagem, Brincar e Resistir. Então, esse projeto eu ainda estou executando, então ele não vai ter uma finalização, mas já tem alguns resultados que eu vou contar para vocês. Mas esse projeto se chama Malungagem. E aí, trazendo para os tópicos da educação popular, quais foram os processos que eu segui, né? Quais foram os caminhos que eu trilhei para chegar até isso? Como que eu vou falar de uma educação racial sem saber o que eles sabem sobre raça? Eu não posso já chegar e falar, gente, racismo é isso, racismo é aquilo outro. Não. O que a educação popular pede que a gente faça? O que Paulo Freire nos ensina? Que a gente tem que partir deles o tema que a gente vai trabalhar. Então, foi o que eu fiz. Nas primeiras aulas, eu expliquei para eles, antes, né? Eu dei para eles, antes de explicar o que é estereótipo, vocês estão vendo aqui nas imagens, eu dei várias pessoinhas assim. Eu só coloquei mulheres, mas tinham homens, negros, brancos, deficientes, tinham vários tipos de pessoas. E eu pedi, sem explicar nada, eu pedi que eles escrevessem uma história para eles. Olhando para essa foto, qual é a história dessa pessoa? E eu recebi, gente, muitas falas violentas em troca. As pessoas indígenas, é porque não vai dar para ler, né, que tá muito longe, mas as pessoas indígenas, elas só cuidavam da natureza e de árvore. As pessoas deficientes só sofriam muito bullying. As pessoas gordas só podiam realizar os sonhos delas se elas emagrecessem. Alguém quer falar alguma coisa? Tem um neném? Ai, tem um neném. Oi, neném. Então, as pessoas gordas só realizam os sonhos se elas fossem, né? Se elas emagrecessem. As pessoas brancas já eram bem-sucedidas, eram grandes empresários e pessoas super bem-sucedidas naturalmente, tá? Moravam fora, eram peritos criminais e grandes empresários. Mas as pessoas negras, para elas terem, as que eram empresárias, tinham uma história sofridíssima por trás para até elas virarem empresárias. Então, a partir desta abordagem, eu pude ver o que me esperava. Então, primeiro eu fiz uma sondagem no principal problema que a gente tinha ali. E nas aulas seguintes, eu fui explicar para eles o que era estereótipo. Mostrei para eles o que é, né, o que eles tinham produzido. E aí, eles trouxeram... A gente foi um debate. Esse meu projeto, a gente não tem caderno, a gente não anota. É só uma roda de conversa. E aí eu fui perguntando para eles de onde vem isso, de onde que eles vêm, nananã, e a gente já sabe a resposta, né? Que é da sociedade, que nos cerca e tal. Então, essa foi a primeira sondagem que eu fiz com eles para conseguir identificar os problemas que eles tinham. Dúvidas até aqui? Não? Estão conseguindo entender como que a gente começa com essa sondagem, assim, para entender? E é isso, não é uma regra. Não é porque você vai fazer um trabalho racial que você precisa começar com essa dinâmica. Não. O primeiro passo é entender onde você está entrando. Entender o que as pessoas trazem para você. Depois disso, eu queria saber se eles se reconheciam como pessoas negras. Sabe? Dentro dessa conversa de estereótipos, eu pude notar que muitos deles não se reconheciam como negros, dentro do que eles falavam. Gente, um menino negro que falou assim, professora, eu estava andando com fulano e a polícia parou a gente por causa dele.
E deu vontade de falar, meu filho, vamos conversar. Foi por causa dos dois, infelizmente, né? São 2 jovens negros, né? Não é só ele que é negro. Então, eu pude ver que eles não se reconheciam assim. E eu fiz um trabalho com eles onde eu levei espelhos e eu pedi que eles escreverem pontos positivos sobre eles, pontos negativos, o que eles tinham de sonho, e que eles se desenhassem, e era obrigatório pintar. Tinha que pintar. E aí, dentre esses desenhos, gente, a minha turma, as minhas turmas desse projeto, são, tipo assim, 98% estudantes negros. Mas olha os desenhos. Então, pelo desenho, a gente já consegue reconhecer que eles não se veem como negros, que eles não se viam como pessoas negras. E aí, eu tive espaço para falar sobre colorismo, sobre, né, sobre não é só a cor de pele que te autodetermina. Tem outros fatores. Então, né, tem outras coisas ali que eles precisavam entender também. Porque o objetivo de tudo isso, antes de, né, era trabalhar brincadeiras africanas. Mas eu não posso chegar em África sem antes que eles entendam a importância de África. Então, primeiro, né, a gente precisa fazer todo esse trabalho de reconhecimento e tal sobre isso. Então, já vi, identifiquei outro problema aí, trazendo, né, essas questões. Que eles não se enxergavam. Então, isso também contribui com a reprodução de falas racistas. Isso também contribui para que eles não se enxerguem e não se valorizem como pessoas negras. E inclusive, teve casos de estudantes cometerem racismo, terem que ser expulsos, estudantes negros. Então, eles não se reconhecem, né? Não se reconheciam. E depois disso também, eu quis trazer a valorização do outro. O que tem no... A pergunta, a atividade era, você vai sentar em frente a um colega e vai dizer o que vocês têm em comum e o que você gosta nele e o que ele gosta em você. Então, começa também a valorização dos traços negros, sabe? Eles têm que olhar para o colega com cuidado e analisar. Eu gosto do seu cabelo. Também começa uma valorização pessoal ali, né? Eu gosto do seu cabelo. A gente tem como um olho. A gente tem... Então, isso já trabalha também outras formas, né? O bullying. Então, você já começa a reconhecer no outro. Não. E foi bom fazer esse trabalho também com os meninos. Porque é muito difícil um menino elogiar o outro. Né? Ainda mais nessa idade que eles estão, pré-adolescente. Tudo é motivo de ação, tudo é motivo de coisa. Então, foi muito bom também para isso. Para que os meninos se olhassem. Para que eles se olhassem com outro olhar também. E é isso, teve esse debate. Tudo certo até aqui? Algo que vocês queiram perguntar? Não. Só Não? compartilhar rapidinho. Você falou eles se reconhecerem. Eu trabalhei com uma turma de 3º ano e é muito comum na educação infantil e no ensino fundamental a gente trabalhar a identidade, né? É uma coisa que normalmente sempre está presente em todos os projetos das escolas. E aí a gente começou o ano com esse projeto Identidade. E dentro do... Quando a gente começa o ano letivo, só para contextualizar para vocês, a gente tem uma série de atividades que a gente precisa cumprir para que a gente avalie os alunos em alguns aspectos específicos. E aí eu passei para eles um autorretrato. E normalmente essas atividades elas não têm que ter uma interferência do professor, né? Para que a gente realmente possa sondar como os alunos estão. E aí a minha turma era uma turma majoritariamente negra e teve uma aluna que ela se desenhou branca, ruiva e dos cabelos lisos e os olhos claros. E quando eu peguei aquele desenho, eu fiquei assim, olhando para aquilo, sabe, abismada. Só que eu não podia interferir de primeiro momento. Aí eu chamei ela assim de cantinho, né? E falei assim, Gigi, por que lindo o seu desenho, né? Por que você se fez assim? Aí ela, porque não sei. E ficou assim, né? Aí eu fiquei sem saber o que falar. Aí eu falei, nossa, mas tá muito lindo o seu desenho, você desenha muito bem e tal. Mas você acha que você se parece mais com o seu desenho ou você se parece mais comigo? Aí ela ficou me olhando assim, e aí ninguém sabia falar nada, sabe? Aí eu só falei assim, tá bom, vai sentar, tá lindo, amei seu desenho. E deixei. E não fiz interferência, e fiquei muito com aquilo. Aí no outro dia, eu dei uma capinha de caderno para eles pintarem, com os bonequinhos. E aí ela pintou
a bonequinha de marrom. Aí ela ficou me mostrando assim, sabe? E aí eu fiquei, caramba, como isso é muito forte. E aí me pega muito você falar que você está fazendo isso com uma turma de 9º ano. Porque, olha só, é uma coisa que vem desde a base, né? Desde o princípio. A identidade, ela é um tema que é trabalhado na educação como um todo, mas que até esse final, assim, quase chegando no ensino médio, os alunos ainda têm essa dificuldade de se ver, de se perceber realmente. Então, só isso que eu queria dizer. Infelizmente, o nosso trabalho nunca acaba, né? Assim, quando se trata dessa questão, infelizmente, né? E eles vão crescendo e eles vão ficando cada vez mais com vergonha, cada vez mais tentando se encaixar, né? Numa realidade que muitas vezes não é para eles, assim, e não tem que ser também, sabe? Eles precisam aprender a se reconhecer. Esse projeto eu faço com 6º e 7º, né? Nessa escola. Mas é isso, assim, eles chegam nessa idade também com esse medo, né? E aí, gente, sabe o que é curioso também nesse projeto? Que eu tenho o inverso. Eu tenho uma aluna, como ela é branca, loira, dos olhos azuis, ela é, tipo, aquele 1%, sabe? Assim, que eu deixei de fora. E aí, ela tenta se encaixar. Quando a gente começa a debater sobre essas questões, ela tenta me provar que, de alguma forma, ela se encaixa no que eu tô falando, né? Quando a gente vai falar de colorismo, ela tentou se encaixar como negra. E aí também me coube fazer o reverso, né? Falar, princesa do meu coração. Né? Vamos conversar sobre. Então, também tem essa função, né? De mostrar para ela também qual é o papel dela nesse debate e que, né, ela não está excluída, mas que ela também precisa se reconhecer dentro dessa conversa. Mais alguém quer fazer algum comentário? Posso passar para o próximo? Calma. No final dessa aula, toda aula, eu finalizo com uma pergunta ou com uma questão para eu poder usar na próxima aula, né? Mais uma vez referenciando Paulo Freire e trazendo o que eles precisam. No final dessa aula, eu ia começar a falar sobre território. E eu perguntei para eles por que na favela a maioria das pessoas que moram lá são negras. E aí eles trouxeram várias respostas lindas, inclusive umas que era tipo, é como se fosse um quilombo para eles, né? Onde eles se encontram a comunidade, onde eles se fortalecem. E aí depois eu trouxe esse debate para um outro âmbito, que é tipo assim, por que né, as pessoas que têm quando vocês passam mal, por exemplo, vocês têm que ir para onde? Vocês têm hospital na cidade de vocês? Por que vocês estudam aqui e não estudam onde vocês moram? Por que vocês precisam vir de ônibus? Acordar 2 horas antes para esperar o ônibus fazer toda a rota para vocês chegarem na escola? Quer falar, Christopher? Chega o Christopher falar comigo. Então, começou esse debate. Eu só fazia perguntas, gente. Eu só fiz perguntas. Por quê? Por que acontece isso? Por que o shopping mais legal não é aqui? Por que os melhores lojas, as lojas mais bonitas não são aqui? E aí a gente foi entrando no conceito de periferia. E aí eu fui vendo que a maioria do público desse projeto mora no Dorothy. E eu fui conhecer o Dorothy, porque, mais uma vez, lembra do tópico do que é ser educador? É conhecer o território. E eu nunca tinha ido no Dorothy. E eu fui. E uma das perguntas também que eu fiz é, o que tem de bom onde você mora e o que tem de ruim? E de bom eles me falaram nada. E de ruim eles falaram, tipo, muitas coisas. E, gente, criança de 6º ano, falando assim, professora, falta água dia sim, dia não. Não tem condições. Sabe, as crianças revoltas, assim, gente, muito bonitinho de ver, sabe? Quando a gente para ouvir eles falando, e, tipo, questões que eles trouxeram. Todo o meu projeto é em cima deles. Eu não tenho um projeto escrito até o final do ano. Meu projeto não está escrito até o final. Ele está escrito até onde a gente está agora. Porque eu estou construindo com eles, em cima do que eles trazem para mim. E eles trouxeram. Inclusive, essa foto do meio é a área de lazer que eles têm lá no Dorothy, que é um campinho, né? Inclusive, Felipe, se você quiser acrescentar alguma coisa, você que, né, conhece esse território também. E aí, pode falar. Não, só falar que, assim, minha mãe mora lá também, né, no Dorothy. E a quantidade de crianças, assim, que fica na rua brincando é muito grande, né? E quando vocês vão lá, eu tive a oportunidade de conhecer as associações que fazem trabalho social lá, né, nessa parte da cultura e com as crianças. E, cara, é muito bonito, assim, de ver, né? Tanto a dedicação do pessoal
em reconhecer a importância desse trabalho que eles têm no território, quanto das crianças, assim. Tem uma associação lá que é a Raízes Culturais, se eu não me engano. Cara, tipo assim, a galera sem estrutura mesmo, assim, tá ligado? É tipo um barracãozão de madeira, aí você entra assim, 50 crianças, tá ligado? Bagulho assim, um teto baixo, um calor da peste. Mas imagina se não tivesse esse espaço, né? Se não existisse esse local, assim, onde as crianças pudessem estar ali tendo uma atividade, um contraturno, né? Onde a família pode trabalhar, pode deixar a criança lá e tudo. Então é muito legal, assim, né? Essa perspectiva da educação popular também, de analisar o território, ver as demandas do território e poder propor alguma coisa, alguma ação para dentro dali. E aí, é isso, é um território muito massa, assim, com muitas potências, né? E aí retoma isso que Caval falou, assim, que muitas vezes nesse ambiente universitário, né, da UNB e tal, a gente escuta muito falar sobre as vulnerabilidades, né? Muita gente que trabalha com associação fala, não, porque a gente trabalha com pessoas carentes, não sei o quê. E isso é um risco muito grande, assim, como a Val trouxe, né, na educação popular, a gente nunca pode partir do pressuposto de não ter nada, né? Sempre trazer a potência, né? Essa potência que é essas crianças que, cara, elas estão ali, às vezes na rua, de repente vão ser cooptadas para outra coisa, para uma vida que não vai levar elas para um caminho diferenciado. E ter uma associação ali que pega as crianças, bota para fazer uma prática de futebol, faz um contraturno, contribui com a vida da família, melhora e muito, assim, para a realidade mesmo desse território, né? Eu vi o Dorothy começando quando ainda era um acampamento. Minha mãe se mudou para lá nessa época. Era ainda aquele esquema de levar barraca e dormir na barraca. E hoje o território está crescendo. Hoje tem uma sede do Periferia Viva dentro do Dorothy, né? Que é um programa também do governo federal. E é isso, assim, só trazer essa importância mesmo, assim, dos movimentos sociais, dos coletivos, com educação popular dentro do território, e muitos nem sabem que são educação popular, né? No nosso, por exemplo, vou falar para a Pedagoginga mesmo, assim, eu descobri que a gente era educação popular, sei lá, 4 anos depois que já existiu Pedagoginga. Mas é interessante essa perspectiva mesmo, assim, de o quanto que a educação popular, ela vem e precisa vir de dentro, né? Se fosse um trabalho feito de fora, de pessoas que não são do Dorothy, propondo coisa para as crianças do Dorothy, vocês podem ter certeza que não ia ter esse mesmo significado que tem para as crianças de lá. É isso mesmo. Obrigada, amigo. Então, é isso, sim. E, gente, vocês tinham que ver a alegria deles quando me viram lá. Professora, você tá aqui onde eu moro? Como que você vem? Não, professora, eu passo na minha casa para tomar uma água. Não, professora, você tem que passar não sei aonde. Gente, eu tenho um Instagram de professora, né? Que eu fico postando as coisas que a gente faz. Para eles, que eles têm necessidade, né? De ter a gente no Instagram. Eu fiz um Instagram só para eles verem que eu tenho vida também. E aí, eu postei foto lá, meu Deus. Meu Instagram nunca bombou tanto na minha vida, de tanto que eles mandaram mensagem. Professora, você não tá aqui? Eu tô aqui na rua, onde você acabou de postar a foto, eu não tô te vendo mais. Então, eles amaram, gente, que eu fui lá, conhecer o território deles, sabe? Que eu ouvi o que eles trouxeram, a reclamação deles, né? Os questionamentos deles, eles amaram. Ficaram apaixonados. Aí eles ficaram, professora, você vai lá de novo que dia? E aí, professora, volta lá, que eu vou te fazer não sei o que lá. Mil promessas. Eles amaram. Foi muito bom criar essa ponte com eles. E quando a gente trabalhou periferia também, inclusive, quem é de política? O Jefferson, né, também? Que dá para trabalhar. Vocês viram que dá para trabalhar, né, gente? Tipo, tudo com eles. Eles mesmos eles fizeram política. Para mim, que eu não conhecia o território deles. Então, eles foram lá e lutaram. E, gente, tinha que ver a revolta deles falando. Não tem água. E quando falta luz, demora não sei quantos dias para ir lá resolver. Porque não sei o quê. E eles criticaram bastante, assim, o governo e tudo mais. Bem politizados, bem bonitinhos. E nem sabem que o nome é esse, né? Nem sabem que é isso que eles estão fazendo também. E aí eu também aproveitei para falar sobre o que tem de bom na periferia. Inclusive, nessa primeira foto, é a Deusa, que é uma artista plástica da Estrutural. Então, eu trouxe pessoas do território deles também. Tipo, olha, aqui do nosso lado tem uma pessoa que vive de arte, que é da periferia, que mostra a periferia na arte dela. Eu levo música, né, para eles também, para a gente debater as letras. Eu levo reportagens para a gente também debater, e eles identificam, gente, por que a polícia atirou, deu mais de 100 tiros num carro que tinha 5 adolescentes negros, se eles não tinham nada? Eles mesmos falam, racismo.
não é, professora? Porque a polícia olha preto, já acha que é não sei o quê. Então, eles mesmos já têm essa percepção. Então, muitas vezes eu não preciso nem gastar muito tempo falando, porque eles já trazem. Então, trouxe também a valorização da cultura periférica, para que eles vejam que o grafite é arte, que o desenho que eles fazem, às vezes, com ódio de alguma coisa, é arte também, que o que eles escrevem é arte. E que isso também é uma forma de viver, é uma forma também de representar o seu território. Né? Então, a galera das artes aí, saibam que a geração atual ama arte. E eu levei também a batalha de rima. Então, convidei alguns MCs para irem lá, explicar como funciona uma batalha. Eles fizeram a batalha. Gente, e a última foto ali, ó, eles viraram fãs desses MCs. Vocês não têm noção, eles pedindo autógrafo na roupa. Tem gente que não lava o uniforme, tá? Desde esse dia. Que não usa mais o uniforme, porque o MC Balota assinou o uniforme dele. Então ele tá lá, não, minha mãe queria lavar, eu não deixei. Então eles encontraram referência em pessoas ali, gente que foram lá, falaram com eles, gostaram. Eles falam assim, quanto que é a hora de vocês, hein? Que a gente vai fazer uma vaquinha para vocês darem aula todo dia, né, professora? Eu, sim. Claro, com certeza, e eles batalharam. E uma coisa que eu queria reforçar aqui também é que tinha uma estudante em específica que ela era considerada aluna problema. Ela tem TOD, que já é um laudo que é o transtorno opositor desafiador, que já é um laudo de um aluno que tende a não seguir regras, né, que não se dá bem com limites. Então, ela já era uma estudante considerada estudante problema. Quando falavam dela, sabe aquela estudante que você fala, já me revirou o olho, assim? E na batalha, ela foi a melhor. Até os MCs ficaram, tipo assim, véi, qual o nome dessa garota? Sabe? Passando endereços de batalha. Ela se destacou e a gente levou para o intervalo também. Então, a gente mostrou para a escola inteira. Ela não é minha estudante, mas ela participou desse momento. E a gente viu ali uma brecha, uma porta para se conectar com ela de alguma forma. E aí eu tenho estudantes que depois desse dia, a pessoa querem apresentar trabalho fazendo rima. Eles gastam um tempão para rimar as palavras, para conectar os pensamentos e falar com rima. Então, eles se identificaram ali, né? Com essas pessoas que foram lá falar com eles. E teve um momento muito legal que eles estavam explicando sobre as regras da batalha. Porque quando os estudantes querem batalhar, eles querem falar da mãe, xingar o pai, xingar não sei o quê. E eles falaram, não, né? Numa batalha tem racismo, machismo, homofobia, acontece tal e tal coisa. Então, também foi um momento de conscientização, né? Eles fizeram oficinas, os estudantes amaram. Então, uma forma também de valorizar a cultura, né? Deles verem que ali também eles têm um futuro, eles podem investir nisso. E aí, a gente tem uma feira de ciências, que o tema é água. E como eu falei para vocês, quando eu fui falar do Dorothy, a maior reclamação deles era a falta de água. Então, a gente resolveu falar sobre racismo ambiental. E eles quiseram escrever frases de protesto, ó, com grafite. Eu tenho estudantes que desenham muito bem, que são muito artísticos, quiseram fazer posters, tem alunos que vão fazer maquete. Então, eu peguei um tema deles e usei. Gente, eles ficaram tão felizes, os do 9º ano muito mais. Porque eles ficaram, professora, a gente vai fazer entrevista, eu vou entrevistar minha mãe, ela vai falar como é que é lá, e eles vão produzir um documentário. Porque eles quiseram. Vocês estão entendendo? Tipo, um adolescente de 9º ano pediu para fazer um documentário. Ele está correndo atrás, por conta dele, para produzir um vídeo de onde ele mora, como forma de protesto, porque ele entendeu o que é racismo ambiental. Se você abre o mapa do Dorothy, tem uma pista que separa o Dorothy, aí você olha o Dorothy com barro vermelho, enfim, muitas casinhas ali, uma coladinha na outra. Quando tem uma pista. Quando você olha do outro lado, tem um grande condomínio, gente. Cada casa tem uma piscina, arborizado, com uma pista de diferença. E eles ficam revoltados com isso. Eles, professor, olha aqui. Uma piscina para cada casa. E na minha casa faltando água? E na minha casa, quando falta água, demora não sei quanto tempo? Não. Inclusive, eles vão usar essa imagem para apresentar na Feira de Ciências. E eles já entenderam também por que eles fizeram frase de protesto. Porque eles já entenderam também que a gente não vai apresentar uma solução. Não é nossa função ensinar o governo o que o governo tem que fazer. Então, qual a forma que eles entenderam que eles poderiam fazer algo de diferente? Espalhar frases de protesto para conscientizar as pessoas que fossem lá, para ajudar eles a convidar o governo a fazer o papel dele. Então, sabe, de uma simples pergunta que eu fiz para eles há, sei lá, meses atrás, a gente veio parar aqui. Então, vocês viram que eu também não tinha um modelo muito fechadinho? Que a gente foi construindo juntos? E aí, coincidentemente, eu fui revisitar algumas citações do Paulo Freire e tinha essa citação, que é: por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de viverem áreas das cidades descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição de riachos, dos córregos,
né? Eu nem tinha lembrado, gente, que eu tinha lido isso. Mas, então, a partir de um questionamento deles, né, de uma briga deles, eles mesmos encontraram temas para eles. E eles amam, gente, eles tiveram oficina de customização, né? A galera aí da moda. Eles amaram também. E também a gente tratou, né? As pessoas que foram da oficina deram oficina de customização como forma política também. Grafite também como forma política. Então, a gente entende ali naquela escola que o que eles precisam é de uma conscientização mesmo, como comunidade. Para que eles, como futuro, já cresçam com essa ideia também. De que eles também podem. Né? Na última aula, acho que eu não coloquei aqui, mas eu dei uma aula, a última aula, quando a gente voltou da greve, foi sobre movimentos sociais. E eles não sabiam que eles, como estudantes, podem fazer protestos. Eles não sabiam que, como estudantes, eles podem fechar uma escola, acampar na escola e pedir direitos. Né? E eles, muitos deles, infelizmente, gente, não têm o sonho de chegar nem no ensino médio. E, infelizmente, mais uma vez, alguns não vão chegar. Porque a realidade em que eles estão inseridas, eles não têm referência. Eles não têm uma pessoa na família que tem ensino superior. Então, eles não sabiam nem da existência da UNB. Então, muitas vezes, né, a gente foca em formar estudantes ali do ensino médio para ir para o Enem, mas, enquanto isso, o ensino fundamental, a gente vai perdendo a galera no caminho. Hoje, estando lá presencialmente, né, no meu dia, na minha rotina, eu vejo que, né, o público que chega ali no ensino médio não é o público que eu estou pegando agora. E, infelizmente, em um ano, eu não sei se vai ser o suficiente também para que eles tenham essa vontade de ir. Né? Eu não sei quão potente vai ser. E que se não vai alcançar todos, isso a gente, né? Infelizmente, a gente também tem que estar ciente. Mas que está alcançando eles de alguma forma. Não sei se é esse ponto. Mas a gente também, como educador, a gente também precisa entender o nosso limite. Né? E não esperar demais também. Sabe? A gente tem que fazer o nosso papel. Eles vão sair conscientes, com certeza. Mas talvez não cheguem no ensino médio. Talvez não cheguem na universidade. E aí o nosso corre também como educador tem que ser outro, né? De alcançar essa galera. Continuando aqui. E aí, depois de todas essas coisas que eu vivenciei com eles, hoje eu bato no peito para falar que o cenário que o CF4 tem não é aquele lá que eu falei no começo. Que as pessoas me falaram no começo, não é? Hoje o que eu vejo são estudantes, gente, que conhecem a arte periférica. Várias vezes eles trouxeram música para mim, falando, professora, essa música aqui tem a ver com o que a gente está estudando, você pode passar? Era Racionais? Tinha muito palavrão? E eles estão no sexto ano? Sim. Pude passar? Não. Mas a gente grifei ali os palavrões, a gente debateu o que deu, mas eles se reconhecem, sabe? Eles mesmos levam as coisas, falam, professora, olha aqui, olha esse filme, já achou esse filme, professora? Fala dessa coisa aí que a gente está conversando, sabe? Eles são potências também. Para vocês verem, eu parei para ouvir eles, gente, eu aprendi tanta coisa. Eu recebi tanta informação sobre eles, sobre a geração deles. E sobre também quem eles são, sabe? Eu tenho estudantes ali que têm posicionamentos maravilhosos. E outros professores não têm essa visão, porque muitas vezes não dão essa abertura para que ele expresse a potencialidade que ele é. Eles têm um poder muito argumentativo. A gente, como eu falei, né, não tem caderno, nossa aula é só debate. E eles ficam, professora, você podia ficar aqui o dia inteiro, né? É tão bom ficar conversando. Na cabeça dele, é isso que a gente está fazendo, a gente está trocando uma grande ideia. Eles são referências. Para mim, eles são. Porque, gente, eu tenho um estudante que ele sai da escola na hora do almoço para vender bala até de noite. E de manhã, cedinho, eles estão lá para estudar. Então, ele é um estudante que está fazendo a parte dele. Eu falo para eles todos os dias, eu falo, gente, o ato de vocês virem para a escola já é revolucionário. Porque vocês já estão sendo, né? Já estão sendo voz, já estão sendo referência para os irmãos de vocês que são mais novos. Mesmo com tudo, né? Com todas as problemas que vocês estão, né, em busca de conhecer novos saberes, de alcançar novos, né? Sem querer romantizar também essa situação que eles vivem. Mas é isso, assim. Como eu falei, a gente tem que saber onde a gente alcança. Né? Eu não tenho um poder para tirar ele da situação que ele vive. Não por meios financeiros. Mas o que eu tenho é o que eu estou oferecendo. Então, eu tento oferecer sempre o melhor, né? E o que eles têm, na verdade, é pouco incentivo.
como eu falei, a gente às vezes está preso numa educação ali que a gente chegar, seguir o nosso planejamento e ir embora, não. Eu não consigo dar, eu tenho 3 turmas que eu aplico esse projeto. O meu projeto nunca é igual nas 3, por mais que ainda seja o mesmo debate, o mesmo planejamento, nunca é. Eu sempre tenho que fazer algum ajuste, porque cada turma é diferente. E eles precisam ser incentivados também nas potencialidades deles, né? Nas potencialidades deles. Algo sobre o projeto que vocês queiram saber? Alguma sugestão aceito também? Algo que vocês acham que vocês já fizeram e acham que seria legal de replicar nesse contexto que eu trouxe? Alguém? Então, esse é um pouquinho do meu projeto. Como eu falei, ele não está finalizado, né? Aqui foi mais ou menos onde a gente parou. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, na prática, dá para fazer. Numa escola regular, dá para fazer. É um pouco mais complicado? Sim. Mais desafiador? Também. A gente, às vezes, não vai conseguir executar como a gente sonha, como a gente planeja. Às vezes, a gente não vai dar orgulho para o Bell Hooks. Às vezes, a gente vai fazer Paulo Freire chorar de tristeza. Mas, às vezes, é possível sim, tá? Gente, tem dias que eu não dou orgulho para Paulo Freire. E é normal. E tá tudo bem também, sabe? São dias e dias, né? Até porque, como eu falei, a realidade do professor é uma sala lotada, né? Muitas vezes tem um evento, muitas vezes os meninos estão agitados, muitas vezes eles, enfim, não estão na vibe daquele momento. Então, tem dias que eu realmente falo, gente, hoje não tá rendendo, vamos precisar, nem, sei lá, ir pra quadra jogar uma queimada. Hoje o que a gente consegue produzir é isso. Pode falar, Igor. Eu queria saber como que foi a aceitação da coordenação da escola quando você foi propor esse projeto, mas eles aceitaram bem que eu sei que aqui no DF tem algumas coordenações bem conservadoras, né, nessa questão. Excelente pergunta. E eu só estou nessa escola, porque vocês viram, né, o que eu ouvia da escola, né? Eu via que era uma escola ruim, e aí eu só escolhi essa escola, vou ser bem sincera para vocês, porque eu conheci a gestão, que é a vice-diretora, que é minha amiga, e eu conheço a visão dela de educação, e eu sabia que ali eu ia ter essa liberdade. Né? Inclusive, ela ama esse projeto, ela tá no PPP da escola, ela tá sempre perguntando, ela tá sempre incentivando os meninos. Então, faz diferença você estar numa escola que uma gestão aceita. Realmente, nem toda escola vai aceitar. Mas, estando também numa escola pública, você tem muito mais autonomia numa sala de aula. Então, por mais que a diretora às vezes não te dê tanto apoio, tanto incentivo, mas dentro da sua sala de aula você pode ainda assim, né, construir ali aquele momento com os estudantes e adaptar para a realidade que você também cabe. Mas na minha escola, graças a Deus, não tive problema. Inclusive, um dos resultados que eu já posso falar que meu projeto deu, ano passado, a maioria dos estudantes, no começo do ano, eles fazem uma avaliação da comunidade, né? Ano passado, a maioria dos estudantes se autodeclarou branco. Vocês acreditam nisso? E aí, esse ano, eu fui numa reunião e o coordenador falou, Valéria, quais são as turmas que você está dando o projeto? Aí eu falei, essa. E, nossa, primeira vez que eu vejo as três turmas da escola se declarando negro majoritariamente. Eles se autodeclararam negros. Todo mundo da escola ficou tipo assim, gente, o que está acontecendo? Então, assim, né, o meu motivo, assim, desse projeto é que diminuam, de fato, os casos de racismo, bullying, enfim. E nesses momentos que a gente tem juntos, diminuiu bastante. Inclusive, a turma da bagunça agora cria projetos anti-bullying. Os que faziam bullying no começo do ano agora estão criando projetos anti-bullying. Então, respondi a sua pergunta, deu tudo certo? Né? Tem uma gestão que te ajuda. Para mim, eu prefiro ter alunos, enfim, lidos pela sociedade como difíceis e ter uma boa gestão do que dar aula para alunos, né? Para uma escola padrão, sei lá, com alunos excelentes, porque existem escolas que fazem isso, tá? Mesmo sendo públicas, elas selecionam os estudantes que vão entrar. Não vou citar nome porque eu não tenho dinheiro para advogado. Mas elas selecionam os estudantes que vão entrar lá de uma forma assim mascarada. E adivinha para qual escola que vai, gente? Para mim, exatamente. Porque a minha não tem dessa, não é para todo mundo. Então, os alunos que são expulsos em Sobradinho vão para lá. Os alunos que essas escolas selecionam e não querem, vai para lá. E a gente recebe com muito amor, muito carinho, de braços abertos. Porque, né? Afinal, a escola é pública, é direito deles estarem ali. Então, tem sido bem legal, assim, fazer esse projeto com eles, né? Tem sido bem... Assim, tem sido uma mudança na minha vida mesmo. São dias e dias, como eu falei, né? Tem dias que eu chego lá e falo, yes! Tem dias que eu falo, meu Deus, velho, quanta violência eu tô ouvindo.
Tem dia que eu saio meio sobrecarregada, assim, de tanta coisa que eles trazem, né? E a gente também, já vou finalizar, tá, gente? Eu juro. Mas a gente também tem que saber diferenciar até onde a gente pode entrar. E essa é uma orientação que a gente recebe também, né? Algumas questões familiares, emocionais, a gente não entra. Não porque eu não quero saber, não porque eu não quero ajudar. Porque não posso e porque em alguns momentos eu posso ser envolvida em um processo de ter que ir depor, né? Porque é isso, gente. A realidade que eu atendo hoje é uma realidade assim. Muitos estudantes vítimas de abuso, muitos estudantes vítimas de violência, muitos estudantes que já cometeram alguma infração, estudantes de ressocialização, estudantes de abrigo. Então, eles vivem muitas coisas. E o meu papel é de empatia, mas eu também não posso me envolver demais, até porque, gente, eu dou aula para 200 estudantes. Não consigo, não ter emocional para lidar com, né, com a carga emocional de todos os estudantes. Mas a gente encaminha, óbvio, quando a gente percebe alguma situação, a gente encaminha para a pessoa que é responsável, que está ali para resolver essas questões. Mas a gente também precisa saber o nosso limite de atuação, tá? Só para deixar claro também, em outro momento eu posso voltar nisso e trazer mais alguns detalhes, mas a gente também precisa estar atento até onde a gente pode, até onde nosso abraço alcança, né? Até onde a gente pode se envolver também, para a gente não acabar tendo que ir depor em algum caso, é muito desgastante. E, para finalizar, queria saber se de alguma forma tudo que eu falei aqui foi muito, né? Muitas horas ouvindo a minha voz. Se tudo que eu falei aqui mudou algo na percepção de vocês do que é educação popular. E eu queria que agora vocês respondessem novamente. É um outro espaço de palavras para a gente ver se alguma coisa mudou. Então, acredito que, sabendo ou não, de certa forma, todo mundo, todos nós, inclusive, vivemos a educação popular. Sim. Acredito que esse grupo todo, pelas características, pela vivência que eu pude ver de cada um aqui, todos têm uma luta de resistência. E você já ser uma pessoa que é resistente, desde ser conhecido, você já faz parte da educação popular. E por você ser resistente, você está mostrando para as pessoas e para quem está por perto que você está dentro da educação popular e você está resistindo, buscando sua liberdade, sua autonomia, como tem a comunidade hoje em dia, a nossa raça aí, a nossa cor. E, e me trouxe também as informações sobre as periferias. Eu não conheci o Dorothy, só por nome, né? Então, o que eu posso, o que eu mais me foquei assim nisso foi sobre resistência mesmo. Então, se me perguntar o que é educação popular, eu prefiro dizer que é uma resistência. E é isso, né? Não tem, como eu falei, né? Pode falar, Israel. Uma questão assim que eu percebi que eu já fazia de forma involuntária, mas que faz parte da educação popular, é partir do pressuposto do conhecimento de quem você se propõe a educar. Então, o que a pessoa sabe, o que aquele grupo sabe sobre um determinado assunto, e a partir disso trabalhar os conteúdos que são desejados, enfim. Então, essa é uma característica assim, que percebi que já fazia e que é uma característica da educação popular. Então, conhecimento descentralizado, conhecimento que parte de quem está em processo de educação. Sim. E é isso, assim, trazer sempre perguntas, né? E a gente vai basear sempre no que eles trazem para a gente também, né? Às vezes nossa meta ali é uma, mas às vezes a demanda que a gente recebe é totalmente diferente. Pode falar, Morango. Eu queria dizer que realmente mudou muito o meu conceito. Na real, mudou não, criou o meu conceito agora sobre educação popular, porque eu não tinha bem uma noção, mas é basicamente sobre isso, né? Não é sobre cuspir conceitos e esperar que as pessoas absorvam sem ter nenhum tipo de ligação com o cotidiano delas, né? É sobre adaptar esses conhecimentos e mostrar
para esses alunos que todas essas informações e conhecimentos fazem parte da vida delas de alguma forma e adaptar a forma como você vai ensinar. Acho que é mais sobre isso mesmo. Sim, por isso que no começo eu falei, né? Tipo, não tem um formato. Não é o que eu fiz na minha escola, não vai funcionar em todas as escolas. Talvez não funcione nenhuma. Mas a gente criar o nosso, né, o nosso próprio modelo, nossa própria vivência. Obrigada, Morango. Nada. Felipe? Não, só agradecer mesmo, assim, né? É sempre um grande aprendizado estar compartilhando com vocês, com a Val, né? A Val tem uma caminhada longa na educação popular e tem algumas coisas que... A educação popular, ela, aqui no Brasil, né, ela é um movimento que aconteceu em toda a América Latina, né? Movimento zapatista, é, movimento de democratização do acesso ao ensino superior. No Brasil, o maior expoente, né, da educação popular é o Paulo Freire, a partir dos livros, né, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia. Ele traz alguns conceitos que são muito explorados, assim, nesse sentido da educação popular, que a Val até falou, mas provavelmente vocês vão ouvir falar também em outros espaços, que é um dos conceitos base, assim, da educação popular, que é a amorosidade. Que essa amorosidade é o quê, né? É uma abordagem que valoriza a afetividade, o cuidado, a construção dos vínculos, né? E isso é um conhecimento que valoriza os saberes da quebrada, porque na quebrada a gente cresce em coletivo, né? O Thaleson, né, o Alaê falou lá na Fiocruz sobre um provérbio africano, né, que é muito forte, assim, que fala que é necessário uma vida inteira para educar uma criança. E eu observo isso, assim, na vivência da periferia, né? Que eu fui educado não só dentro da minha casa, pelas minhas tias, pelos meus primos, na rua, né? Quando a Val falou, assim, coisas que eu aprendi fora da escola, a rua me ensinou muito, assim. Eu acho que forma muito a gente também. E eu acho que a educação popular acaba que pra gente é natural, né? É engraçado até quando a gente fala educação popular, porque parece uma coisa completamente nova e totalmente inovadora, mas pra gente que é de quebrada, de periferia, é o que vocês falaram, a gente já vive a educação popular no dia a dia. Essa realidade já faz parte da nossa vivência, né? Mas quando vem como um termo, como um conceito, assim, né? A universidade faz muito isso, gosta de pesquisar, entender esse lugar do outro. A gente acha que é algo muito distante, né? Algo que está muito longe, mas não, a gente vive a educação popular no dia a dia, nas nossas práticas no dia a dia, né? Tem a música do Mano Brown que fala assim, né, que o conhecimento da favela fez muito bom para mim. E isso para mim é educação popular. É o quanto que a cultura também, as músicas que a gente escuta, formam a nossa identidade, nos transformam também enquanto pessoas, né? E aí, dialogando com isso que a Val trouxe também, assim, eu aprendi muito, acho que muito da minha vivência, assim, vem mais desse lugar da arte, da cultura, do que necessariamente da escola. Porque se fosse depender da escola, cara, eu acho que eu nem não teria futuro, né? Contrariando tudo que dizem, né? Que você precisa estudar para ser alguém na vida. Eu acho que se fosse a escola, muito provavelmente eu teria metido o pé muito antes. Então, é isso, assim, sair com mais questões, sabe, Val? Eu acho que uma outra coisa que a educação popular faz com a gente, e que o Paulo Freire também fala muito, que é essa questão da problematização, né? Como você trouxe, nunca tá dado. E a gente precisa estar sempre com esse olhar atento, porque é importante o olhar da amorosidade, é importante esse olhar, assim, do cuidado, mas também é importante a gente também estar sempre problematizando, nunca entrando nesse lugar que, geralmente, quando vem pessoas de fora para fazer alguma ação, alguma iniciativa nas nossas quebradas, é sempre nesse lugar do, não, vamos lá ajudar essa galera carente, numa perspectiva muito salvadora, numa perspectiva muito cristã, assim. E eu acho que a educação popular, ela foge disso, ela não tem nada a ver com isso, ela não dialoga com isso, né? Então é isso, só agradecer mesmo e deixar minha contribuição também para o debate. Obrigada. Jefferson? Queria agradecer também pela aula, assim, né? E dizer que
que eu coloquei muitas coisas, aprendi muitas coisas novas, né, que você falou. Lembrei de alguns casos também, principalmente na dinâmica do espelho, assim, eu lembro de ter feito isso no projeto que eu trabalhei, e realmente é algo que faz muita diferença na vida das crianças, né? No caso, na questão que eu atendia, né, que eu trabalhava, eu era atendia crianças de até 15 anos, se eu não me engano. E aí foi muito significativo, assim, porque várias crianças que às vezes não conseguiram se expressar naquele momento, né, através dessa dinâmica do espelho mesmo, assim, de colocar um espelho para a pessoa se observar e falar sobre ela, né? Então, várias crianças conseguiram ver beleza nelas, né? Conseguiram ver, além disso, também questões interiores, né? Então, foi muito significativo, assim. E foi um negócio que tocou todo mundo que estava atendendo, porque na questão eram com crianças também em vulnerabilidade social muito gritante, assim, né? Mas é isso mesmo. Acho que vocês, todo mundo que falou, me dá um pouquinho de vontade a mais de continuar, né, realizando esse tipo de trabalho e tudo. E é isso também, eu acho que as questões se aplicam a contextos, né, são contextos diferentes, né, então quando você falou da questão do Dorothy, lembrei que também moro na região de Sobradinho 2 que tem muito isso, assim, né, então quando a gente ia para a escola, quando eu ia para a escola, né, era sempre muito mal falado, né, do lugar onde eu vim. Aí agora eu tô em iminência de sair daqui, só que eu tô, tipo, eu gosto particularmente, né, eu sei que as pessoas nunca vão ver muito valor no lugar desse lugar em específico, mas eu gosto bastante. Então, tem isso, né, você aprende através da educação popular, acho que você aprende a gostar mais de você, respeitar a sua história, respeitar as diferenças, né. Então, acho que isso é importante porque recupera a autoestima não só no sentido físico, mas também recupera a autoestima diante da sociedade como um todo, né? Então, foi muito bom. Muito obrigado. Ai, eu que agradeço. Que bom que vocês gostaram. Pode falar, Maria Eduarda. Eu queria te agradecer por essa aula maravilhosa. Eu queria te parabenizar também e dizer que estou emocionada. Estava me segurando aqui para não chorar. É um sentimento muito ímpar, né, que a gente cria pelos nossos alunos, e ainda mais quando a gente vê sentido no que a gente está fazendo. E eu fico muito feliz, assim, de saber que a secretaria tem pessoas como você, porque a gente precisa disso. A gente vive muitas violências, né, dentro desses espaços institucionais, vendo a relação dos alunos entre os alunos e dos professores com os professores. A gente sabe como é que é você estar numa sala de professor, sala dos professores dona de maiores absurdos. Então, queria te parabenizar mesmo pela sua iniciativa, pela sua coragem. E é isso, dizer que seus alunos ganham muito com você. E obrigada por compartilhar com a gente. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz em ouvir, assim, espero, né, contar com você também nessa luta aí, que na Secretaria de Educação estamos precisando. Ana Carolina. Vou complementar somente as palavras que o pessoal falou. E te agradecer pela sua contribuição. É realmente um projeto muito bonito, assim. E ver como a educação popular e esse espaço de, né, usando as palavras do Felipe, de amorosidade, de acolhimento, realmente abre espaço para florescer um ser político novo que não se percebia, que não se entendia como parte daquele ambiente, e entender o que ele pode fazer com esse ser político que ele é, e fazer cartaz, e colocar na rua, entender como ele pode impactar tudo isso. É realmente um processo muito bonito, e em cima disso, o que o pessoal diz geralmente, né, da pergunta quando você descobriu que era negro, e todo esse debate quando esse processo acontece, e que geralmente é um processo doloroso, né, para muitas pessoas, porque acontece às vezes através de alguma violência que a pessoa sofre, mas que muitos desses alunos estão tendo esse momento num espaço de acolhimento, né, o que é uma experiência única, vamos colocar assim. Então, acho que é muito bonito, porque, assim, são pessoas que no futuro vão, tipo, como você se percebeu negro, foi com a tia Val, algo assim, né? Então, é algo realmente muito especial.
Então, te parabenizar, falar que o projeto é muito bonito. Obrigada pela sua apresentação. E eu acho que é isso. Eu que agradeço, gente. Como vocês gostaram. Que bom que eu pude corresponder um pouquinho com a expectativa. Mas é isso, né? São dias e dias e tal. A gente vai tentando aí, né? Vamos ver. Depois eu pretendo trazer para vocês os resultados também desse projeto, né? Mas só para finalizar a minha fala, se ninguém tiver mais nada para falar, só falando que apareceram palavras novas. Apareceram afeto, que não tinha aparecido antes. Apareceu potencialidades. Apareceu revolução. E apareceu fortalecimento de vínculo e valorização de saberes. Então, que bom que eu pude contribuir para essa nova visão, sim, porque eu sempre ficava, meu Deus, como que eu vou aplicar isso nessa sala de aula lotada, desse jeito, né? E aí, sempre reforçar também, lá na escola eu sou a chata, assim, que eu brigo quando ele fala, tem que usar para ser alguém, não, você já é alguém. Toda vez que alguém, né, os meninos usam esse termo, falam, vocês já são alguém, olha o tanto de coisa que vocês sabem. Então, sempre valorizar também, né, essa questão. E aí, só para fechar tudo que a gente já falou, que é ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, a gente precisa entender como educador que o fato da gente estar ali se propondo a ensinar alguma coisa já é uma intervenção no mundo. A gente já está mudando o mundo de alguma forma. Então, vamos mudar o mundo para melhor, né? Então, ao invés da gente reforçar algum estereótipo, ou então passar batido por alguns pontos, que a gente seja flexível para parar, para adaptar o planejamento, para entender também aquele público que a gente está atendendo, né? E que a gente possa interferir no mundo de uma forma positiva. E eu queria agradecer muito a vocês a oportunidade, amei conversar com vocês. Desculpa, né, por qualquer coisa, mas foi muito bom compartilhar com vocês. E eu queria mesmo trazer um pouquinho assim da realidade, porque quando a gente tá na área da educação, a gente sempre idealiza muito, né? Eu quando estava na faculdade, meu Deus, eu pensava que ia ser lindo. Ser professora era tão perfeito, sabe? Era chegar, dar um show e ir embora. Mas não, tem planejamento, tem agressão, tem a polícia batendo na sua porta para buscar aluno, tem aluno que não obedece, então são muitas variáveis, mas todo mundo fala para mim, é porque você começou agora, mas eu espero que esse espírito, que essa vontade, que esse amor não acabe nem com os meus sonhos de fazer revolução em sala de aula e nem com os de vocês, assim, que a gente consiga permanecer e continuar acreditando que a educação, sim, é capaz de fazer revolução. Então, muito obrigada. Amei, gente, conversar com vocês. Obrigada, gente. Mari, Mariana. Vim te agradecer também. Muito obrigada, Valéria. Sim, gostei muito desse espaço de formação, assim, você traduziu muito bem, assim, o que é educação popular. E, assim, adorei as referências que você trouxe, achei incrível, assim. Agradecer à turma também por estar aqui, E eu acho que hoje foi interessante, mesmo a gente estando distante, sendo online, a gente pareceu estar tão pertinho hoje, né? E isso é mérito de Valéria, assim. Vamos só tirar uma fotinha e aí finalizar tudo? Deixa eu ver aqui. Gente, alguém consegue fazer isso que eu tô procurando aqui? Não tô. Eu vou tentar também. Tá bom. Quem foi o Diego que tirou a foto da última vez? Foi eu, mas eu não tô lembrando como é que faz para abrir aqui todo mundo. Nessa parte ali em cima de visualizar, eu acho que é lá. Aí você coloca exibição de galeria, acredito que seja isso. Ah, tá. Agora deu certo. Gente, aqui também, vou tirar também. Todo mundo sorrir. Espera, minha internet travou, tem umas câmeras que vão demorar a aparecer. Espera aí. Agora que está começando. Tô sorrindo. Ai, que triste. Segura o sorriso, gente. Segura de novo. Alguém tira também, porque vai que o meu não presta. Tirei aqui. Peraí. E deixa eu tirar outra. Ai, meu Deus. Mais um.
Tirei, aí eu mando no grupo para vocês também. Um beijo, viu, Aproveitar gente? Um que eu beijo, liguei Valéria. o áudio. Obrigada, viu, Valéria? Obrigada, gente. Obrigada, Valéria. Incrível sua aula. Obrigada, gente. Valéria, você arrasou. Muito Até semana obrigada, que vem. viu? Obrigada, Tchau, gente. amei. Até semana que vem. Beijo, gente. Valéria, depois passa o Instagram, amor. Passo. Você quer o de professora ou você quer o pessoal? É porque o de professora é para os meus alunos. Oi. Eu acharia Tchau, tudo. gente. Eu vou colocar aqui, calma, no chat, tá bom? Tchau. Tchau, Val. Tchau, gente. Paulo Freire disse uma vez que o papel do educador é ser humanista e revolucionário. Eu acho que você está conseguindo exercer bem essa função, hein? Parabéns. Ai, muito obrigada, gente. Fico muito feliz. Parabéns, viu, Valéria? Trabalho muito lindo aí que você fez, né? Com essas comunidades aí no Nova Colina. Parabéns mesmo, viu? Obrigada, gente, de verdade. Amei conhecer vocês. Um beijo, depois vou lá seu Instagram de professora. Tá bom. Vou compartilhar as questões do trabalho lá. Aí depois eu te passo meu tudo. Beijo, more. Beijo, tchau, gente. Beijo, gente. Val, a gente trabalha perto. Sério? Onde você trabalha? No CEI3. É perto mesmo. É bem pertinho. Você trabalha de manhã ou à tarde? De manhã. De manhã também. Fofocas pedagógicas. Vamos. Dessas escolas, eles selecionam os alunos, eu sei várias. Já estive Vamos compartilhar.